no capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até onde Deus mandar, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4. Quem encontrou, dá uma glória a Deus ainda. Se alguém não tem a Bíblia ou tem dificuldade para encontrar, acompanhe aqui pelo telão. Diz assim o texto bíblico para nós essa noite, a epígrafe: a mulher de Samaria, ou em outras traduções, a mulher samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, tu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele como uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Essa história, irmãos, ela é bastante conhecida. É um texto muito pregado. Mas eu estava meditando nesse texto e tem um detalhe que me chamou a atenção nele. E para a gente entender esse detalhe, talvez esclarecer um ponto que talvez nós nos equivocamos quando a gente interpreta essa história, ou talvez o nosso olhar seja apenas por um viés, e a gente pode talvez nessa noite abrir a nossa visão, como foi louvado, foi realmente abrir os nossos olhos e enxergar outras realidades que talvez a gente não tenha visto antes, que Deus quer nos mostrar sobre essa mulher e sobre essa história. A gente vai ter que mergulhar um pouquinho e entender esse contexto. Então eu vou gastar alguns minutos, eu vou ter que explicar algumas coisas mesmo para você conseguir entender, e aí depois a gente vai entrar na mensagem. Pega na mão do irmão do seu lado, fala assim: presta bastante atenção agora. Fala assim: não se desconcentra, porque Deus já está falando com a sua vida nessa noite. Presta atenção. Olha aqui. Nesse texto, o que está acontecendo? Qual que é o contexto aqui? João Batista aparece como aquele que vai preparar o caminho para Jesus. E João Batista vai para o deserto e começa a batizar muitas pessoas no deserto. E o ministério de João Batista começa a crescer e se tornar muito popular. E aí João Batista batiza Jesus, e depois que ele batiza Jesus, dá início ao ministério de Jesus. E Jesus começa a curar, Jesus começa a pregar, Jesus começa a ensinar, e o ministério de Jesus começa a crescer ainda mais do que João Batista. Então, os fariseus e os escribas, os mestres da lei de Israel, os religiosos da época, eles começam a temer o ministério de Jesus que tinha crescido. Eles já viram João como um inimigo, e agora começam a ver Jesus como um inimigo ainda maior do que João. E começa a ter uma perseguição, começa a gerar um movimento de revolta, talvez querendo prender Jesus e prender João e até matá-los. Então o que Jesus faz? Jesus, pressentindo que a coisa estava ficando complicada naquele momento, e ainda não era do interesse de Jesus causar uma revolta naquele momento, o que Jesus faz? Ele se retira. Porque tem brigas, irmãos, que a gente tem que entrar, se posicionar e comprar. Mas tem momentos que a gente tem que cessar e se retirar e deixar Deus agir naquela situação. Tem vezes que Deus fala assim: fica, encara de frente
crente, bate o pé e eu vou levantar usar a tua vida com autoridade, com poder, e quem vai bater em retirada é o inimigo. Mas tem vezes Deus fala assim: se retira, entra na caverna de Adulão, que eu tenho um propósito contigo, se retira, vai ali para Galileia por um pouco, entra no mar, fica um pouquinho escondido, porque enquanto você fica aqui, eu vou agir lá, eu vou trabalhar lá, eu vou operar lá, eu vou fazer o que você não pode fazer. Quem está entendendo o que Deus está falando? Só dá uma cutucada no irmão e fala assim: vai prestando atenção, vai comendo aí, vai comendo aí. Aí Jesus sai, e ele sai da região da Judeia e vai para a Galileia. Havia alguns tipos de caminho, pastor, uns 3 ou 4 possíveis caminhos para ele, mas Jesus escolhe um caminho. E é interessante que o texto diz aqui, João narrando, diz assim, que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas esse necessário não era um necessário geográfico, porque geograficamente ele tinha outras rotas. Sabe quando você quer ir para algum lugar, você coloca o endereço no Waze, aí você clica no botãozinho do canto que tem rotas, aí tem um caminho pela Marginal, pela Bandeirantes, pela outra, tinha algumas rotas. Jesus podia ter escolhido alguns caminhos, mas era necessário ele passar por Samaria, não por uma questão de tempo, não por uma questão geográfica, mas por uma necessidade espiritual. Porque Jesus tinha um propósito a cumprir em Samaria. E às vezes Deus passa por caminhos que a gente não entende. Ele manda você ir em lugares que você não entende. Ele coloca pessoas no seu caminho que você não sabe porquê. Ele te manda trabalhar naquela empresa, você não entende porquê. Ele te manda para uma igreja que você não sabe porquê. Ele permite uma enfermidade e você vai para dentro de um hospital e você nem sabe porquê. Você está numa casa, alguém aluga a casa do lado do vizinho e você não entende o porquê. Você fala: Senhor, por quê? E Jesus fala assim: é porque era necessário fazer assim, porque nesta situação, ainda que você não esteja entendendo, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. E o propósito dele a gente já sabe, era encontrar com aquela mulher. E ele vai, e ele atravessando Samaria, quando ele chega na região de Samaria, ele faz uma parada estratégica em uma cidade chamada Sicar. Essa cidade no Antigo Testamento você vai encontrar com o nome de Siquém, a mesma cidade, Siquém e Sicar. E nessa cidade havia um poço. E este poço não era uma cisterna, era um poço. Qual que é a diferença? A cisterna é quando alguém cava um buraco no mesmo formato de um poço, mas da cisterna não brotam águas. A cisterna serve para você abrigar a água da chuva. Então quando a água da chuva cai dentro da cisterna, ela fica guardada lá como um reservatório, como uma caixa d'água. O poço não. O poço você cava ele, e das profundezas do poço brotam águas. Então o poço ele tem águas vivas e as cisternas apenas coletam a água da chuva. Isso aqui era um poço. Então havia águas vivas ali. E este poço era um poço famoso, que era conhecido como Poço de Jacó. E esse poço tem uma história, e a gente precisa conhecer essa história, porque essa história é importante para essa história. Aleluia. Olha só, Abraão, lá no livro de Gênesis, ele começa a cavar poços, porque naquela época, da época de Abraão, irmãos, quando um homem chegava numa região que não tinha nada, uma das formas que ele fazia para ocupar o território era ele chegar naquele local, ele construía uma moradia e ele cavava um poço. Quando ele cavava um poço e aquele poço brotava água, aquilo era como um símbolo de que aquele homem era proprietário daquelas terras. E Abraão cava vários poços. E depois que Abraão morre, os poços que Abraão havia cavado foram entulhados. Por que alguém entulhava os poços? Quando alguém cavava um poço e dizia assim: essa terra é minha, se alguém viesse e entulhava a terra, era como uma declaração de guerra, uma contestação, dizendo: você está falando que a terra é sua, mas não é não. Se você achava que era só por causa do poço, eu fechei o seu poço, então agora a terra não é mais sua, a terra é minha. Então era uma disputa de terras. Quando Abraão morre, os poços que ele cavou foram entulhados. Aí o que a Bíblia diz? Que Isaac, o filho de Abraão, ele vai peregrinando pelas terras onde seu pai passou, e Isaac começa a reabrir os poços que Abraão cavou. E quando ele começa a cavar ali, reabrir os poços, os pastores de Gerar começam a
contender com ele, e aí ele cava um poço, e vão lá, entulha um poço, aí ele vai cava outro poço, e toma um poço dele, e aí 2 poços ele perde, e ele abre um 3º poço. Reobote, lugar de crescimento. E aí quando ele cava um poço chamado lugar, Reobote, lugar de crescimento, ele mantém aquele poço aberto e o poço fica lá. Só que depois que Isaac morre, aquele poço também é fechado. Depois que Isaac morre, a história nos conta que aquele poço também é entulhado. Isaac dá origem a 2 filhos, Esaú e Jacó, e um dos filhos dele, Jacó, muitos anos depois, peregrinando pelas mesmas regiões onde seu pai passou, ele reabre os poços. E quando ele cava o poço, Jacó faz algo diferente do que Abraão havia feito e do que Isaac havia feito. A história bíblica nos diz, irmãos, que Abraão era apenas abrir os poços. Os poços duraram um tempo e foram fechados. Isaac, ele cava os poços, reabre os poços, cava, encontra água, parece que a coisa está indo bem, só que sempre vinha alguém entulhar. Aí ele cava o poço e alguém contendia, ele perdia o poço. Aí quando ele cava o poço, que Deus dá para ele lugar de amplitude, ele, em gratidão, agradecendo a Deus, ele constrói um altar. Ele constrói um altar ao Senhor. E se você ler o texto bíblico, é tão interessante que ele cava o poço, e quando ele constrói o altar, pouco tempo depois, aquele poço começa a brotar águas vivas ali naquele lugar. Por quê? Porque a gratidão gera recompensa da parte de Deus. Você consegue pegar na mão de um irmão, de uma irmã e dizer assim para ele: já começa a agradecer, já começa a louvar, já começa a adorar. Você está cavando aí, está cavando, e parece que nada acontece. Mas quando você começar a agradecer, quando você começar a louvar, quando você começar a adorar, esse poço vai brotar água, vai brotar água, vai brotar água. Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, porque a gratidão gera prosperidade, a gratidão, a adoração gera a bênção de Deus. Quem vai começar a adorar? Quem vai começar a adorar? Quem vai começar a agradecer? Ele cava o poço, depois ele constrói o altar, começa a vir a água. Mas veja, primeiro Isaac cavou o poço, depois ele construiu o altar. Jacó faz diferente. Jacó, ele tinha muitos defeitos, pastor, mas ele era uma pessoa observadora. Jacó cometeu erros na vida, mas ele aprendeu com os seus erros e aprendeu a observar os erros dos outros para não repetir os mesmos equívocos. Então ele falou assim: calma aí, meu pai furou o poço, depois ele até agradeceu, mas aí quando ele morreu o poço foi fechado. Eu vou fazer diferente. Antes de cavar o poço, primeiro eu vou construir o... Glória a Deus! Tem um mistério aqui para nós. Tem pessoas que conquistam as coisas e nem param para agradecer. Tem pessoa que conquista, depois que conquistou, ele até lembra de dar um culto de ação de graça. Mas Deus está procurando aquele que primeiro agradece, primeiro louva, primeiro adora, primeiro puxa, primeiro faz, primeiro constrói altar, para depois construir o poço. Isaac ficou famoso pelos seus poços, mas Jacó ficou famoso pelo seu altar, pelo altar que ele construiu. E o altar que Jacó constrói, um altar de adoração, faz com que, a partir dali, tudo que ele fizesse, o Senhor o abençoou. E aí, olha o mistério. Depois que Jacó coloca essa lógica em prática, constrói o altar primeiro e cava o poço depois. Se o poço de Abraão tinha sido entulhado, se os poços de Isaac tinham sido entulhados, o poço de Jacó permanece aberto e jorrando água até o dia de hoje. Joga lá no YouTube, poço de Jacó, você vai ver o poço lá. Ele fica na beira de um caminho onde passam mercadores, onde passam caravanas de pessoas. Quem vai viajar para Israel, para lá no poço de Jacó. E aquele poço, ele demorou muito tempo para cavar, mas ele é muito profundo, e ele está lá até hoje. E as pessoas
uma plaquinha assim ali ao redor do poço, que diz assim: quando você for beber dessa água, primeiro lembre-se de louvar a Deus e agradecer pela vida do homem que cavou esse poço para matar a sua sede. E até hoje o nome de Jacó está lá. Sabe por quê? Porque aquele que primeiro constrói altar, aquele que primeiro adora, aquele que primeiro serve, aquele que primeiro puxa e depois constrói poço, Deus coloca o nome dele na história. Deus derrama a subida da bênção que não se perde no caminho, mas a bênção que permanece. Que tipo de bênção você quer? Uma bênção que dura só alguns dias? Uma bênção que dura só para você? Ou uma bênção que se estende para outras gerações? Se você quer a bênção que permanece, então começa a construir o altar primeiro. Quem vai construir o altar a partir de hoje? E aí eu abri esse parênteses, vou fechar o parênteses agora e vou voltar aqui para a história, porque você vai entender. Jacó foi um homem que errou muito, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, Deus deu para Jacó uma nova oportunidade. A vida de Jacó começa errado. Jacó comete erros, ele engana seu pai, ele engana o seu irmão, ele tem que fugir, ele se envolve num relacionamento complicado, as coisas vão dando errado. Só que quando ele tem um encontro com Deus, ele vê uma escada, anjos subindo, descendo e fala: Senhor, é o seguinte, até hoje a minha vida foi errada, até hoje eu fiz muitas coisas das quais eu não me orgulho, eu fiz coisas, Pai, que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito, mas eu já fiz, mas eu não posso mudar o que ficou para trás, mas eu posso mudar daqui para frente. E eu posso dizer para o Senhor o seguinte: a partir de hoje, se o Senhor for comigo e me guardar na viagem que eu faço, e em paz eu vou, e depois eu voltar para a casa do meu pai, tudo aquilo que eu receber, eu vou te dar o dízimo, tudo aquilo que eu receber, o Senhor tem paz, porque o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. E já coloca Deus na frente, e colocando Deus na frente, Deus começa a abençoar e prosperar a vida daquele homem. E o poço de Jacó era, naquela época, considerado um lugar sagrado, porque as pessoas que iam lá, quando iam, se lembravam da história de um homem que tinha tudo para dar errado, mas após o encontro com Deus começou a dar. Olha para o seu irmão e fala assim: você tinha tudo para dar errado. A história pode ter começado mal, mas o Senhor está te encontrando hoje. O Senhor está te encontrando hoje. O Senhor está entrando na sua história hoje. E Ele pode mudar, Ele pode inverter a lógica. Assim como Ele fez com Jacó, Ele faz com você. Esse lugar hoje é como o poço de Jacó, um lugar que é um marco para você encontrar. Aqui tem pessoas que começaram errado, que se envolveram em relacionamentos errados, que tomaram decisões erradas na vida financeira, que tomaram decisões erradas na vida espiritual, mas um dia encontraram o Senhor, e o Senhor diz assim: olha, eu não estou olhando para o que ficou para trás, mas eu quero escrever uma nova história daqui para frente, daqui em diante. Deus quer escrever uma nova história. E foi nesse lugar que Jesus escolheu para encontrar com aquela mulher. Você entendeu? Um lugar simbólico para alguém que estava com a vida errada, mas precisava de um encontro para mudar a sua história. Aleluia. Só que aqui tem outro detalhe, e é aqui eu começo a pregar para você. Porque o texto nos diz assim, eu não cheguei a ler essa parte, mas você conhece essa história. A mulher está indo ao poço para buscar água, e ela vai buscar água na hora sexta, meio-dia, a hora de um sol terrível, no meio dessa região que é uma região desértica, muito seca. Ninguém ia buscar água esse horário, porque o sol era muito forte. As pessoas ou iam pela manhã bem cedo, antes de nascer, na hora que o sol estava nascendo, ou no final da tarde, quando o sol estava se pondo, que era mais fresco, porque iam voltar carregando um cântaro pesado de água no sol, cansados de processão. Então, muitas mulheres iam cedo, buscavam para poder cozinhar, preparar os afazeres de casa, e no final da tarde alguns passavam para buscar água e levavam água para casa para lavar os pés, para tomar um banho, se refrescar antes de dormir. Só que essa mulher, ela ia no meio do dia. Por quê? Todos nós já ouvimos falar sobre isso, e é verdade. Porque essa
essa mulher, pela sua história de vida, pela sua trajetória, ela era uma pessoa mal vista pela sociedade da época. E ela era rejeitada tanto pelos homens como pelas outras mulheres que iam ao poço. Então talvez ela, cansada de ir ao poço no horário normal, quando estavam todas as mulheres ali, e as mulheres olhavam para ela com um olhar de desprezo. Algumas até podiam fazer comentários maldosos, até dizer coisas terríveis contra ela. E ela, cansada de se submeter a essa situação, ela fala assim: eu vou ir num horário que não tem ninguém, porque eu não quero encontrar com as pessoas. Eu quero viver uma vida isolada. Eu quero vir aqui, só pegar minha água e voltar para casa. Eu não quero encontrar ninguém. Eu não quero ter que passar por essa situação de humilhação. Eu não quero ter que, toda vez que eu venho aqui para pegar minha água, ter que enfrentar os olhares, o julgamento, as palavras, a zombaria, toda essa humilhação. Eu não quero. Então ela ia num horário que não havia ninguém, meio-dia. E foi nesse horário que Jesus estava, porque era necessário ele encontrar com ela. E Jesus encontra aquela mulher nesse momento. E quando ele encontra a mulher, ele está, imagina a cena comigo. Jesus está sentado ali próximo ao poço, o poço aqui montado, Jesus aqui, e a mulher chega com um vaso. Só que quando Jesus chegou ali no local, ele estava com todos os discípulos. Só que ele fala assim para os discípulos: olha, vamos comprar comida, vamos comprar pão. E os discípulos vão todos embora, e ele fica sozinho. Por que ele fica sozinho? Porque se os discípulos tivessem estabelecendo uma grande multidão, 12 homens mais as 13 pessoas, muito provavelmente quando a mulher chegasse de longe e visse um monte de gente ao redor do poço, ela não iria parar ali, ela ia dar meia volta e ir embora. Por quê? Porque ela evitava o contato com as pessoas. Então Jesus manda todo mundo embora, ele fica sozinho. Aí a mulher chega, vê ali um homem estranho, judeu, roupa de judeu, barba de judeu, jeito de judeu, ela é samaritana, deixa ele lá. E ela vai pegar água do poço. Quando ela começa a puxar a água do poço, Jesus fala para ela assim: mulher, dá-me de beber. Aí aquela mulher que evitava o contato com todas as pessoas, aquela mulher que evitava conversar com todo mundo, ela se vira para Jesus, sem saber que Jesus era Jesus, sem saber quem ele era, porque ela tinha ido lá para buscar, ela só queria pegar a aguinha dela e ir embora. Só que quando ela chegou lá, Jesus estava lá, mas ela não sabia que Jesus era Jesus. Ela não reconheceu quem era. Então quando Jesus fala assim: dá-me de beber, ela vira para ele e ela fala com ele num tom grosseiro. E ela fala assim: como é que você, um homem judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E aí Jesus diz assim para ela: se você soubesse quem é que fala contigo e quem é que está te pedindo água, tu me pedirias e eu te daria, não da água do poço, mas da água da vida. Porque qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher que vem nesse poço e pega dessa água, você pode achar que aqui é o poço de Jacó, você pode achar que essa água é abençoada, você pode achar que essa água é ungida, mas essa água é apenas água. Aquele que bebe dessa água, ele bebe hoje, daqui a 5 minutos ele está com sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der é uma água viva, é água viva, é água viva. E esta água vai curar, esta água vai restaurar, esta água vai transformar, e esta água para dentro desta pessoa nascer uma fonte. E quando essa fonte nascer, você não vai mais precisar ir buscar a água, mas você vai ser a fonte que a partir de você as águas vivas vão começar a jorrar. Aí a mulher fala assim para Jesus: mas como que você fala que vai me dar da água viva? Que água é essa? Me dá essa água, mas você não tem nem com quem tirar. Como que você vai me dar da água? Você não tem nem balde, você não tem cântaro. Dá-me essa água. Aí Jesus fala assim:
Então tá bom, eu te dou, cara. Mas faz o seguinte, antes, chama o seu marido. Chama o seu marido para ver. Aí quando ele fala isso, a mulher toma um choque, um soco na boca do estômago. E ela trava. E as respostas grosseiras, irônicas, se apagam na boca dele. E aí Jesus continua. Porque Jesus sabia que ele estava tocando na... Olha para alguém e fala assim, às vezes Jesus toca na sua ferida. Agora fala assim, mas é para curar, é para restaurar, é para renovar, é para trazer cura, é para trazer cura. Não é para humilhar, não é para diminuir, é para trazer cura e restauração. Aí olha o que Jesus fala. Traz seu marido. Ela fala, tem. Ele fala, disseste bem. Porque já tiveste 5 maridos. E o que tem agora não é seu marido. E essa parte eu acho muito interessante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para essa mulher e fala assim, nossa, a mulher casou 5 vezes, está com outro cara nessa. A gente olha essa mulher como se ela fosse uma adúltera, como se ela fosse uma mulher de prostituição. Mas não é isso. Jesus em momento nenhum falou que aquela mulher era uma adúltera. Jesus em momento nenhum chamou aquela mulher de prostituta, em momento nenhum. Pelo contrário, Jesus não a trouxe no poço para acusá-la, para humilhá-la. Isso as pessoas já estavam fazendo. Jesus trouxe para ter um encontro e restaurar a vida dela. Aleluia, Deus. E quando você vai entender o contexto aqui da história, você tem que fazer uma pesquisa muito profunda para você entender algumas coisas. O que provavelmente aconteceu aqui. Na época de Jesus, havia 2 linhas rabínicas principais. E a linha que predominava era a linha do rabino Hilel. E esse rabino Hilel era um rabino mais liberal, era um rabino mais flexível. E ele, de acordo com a doutrina dele, a interpretação dele das Escrituras, ele pegava o texto de Deuteronômio, capítulo 24, que diz que um homem pode repudiar a sua mulher depois do casamento e dar a ela uma carta de divórcio. E quando o homem repudiava a mulher, dava a ela uma carta de divórcio, aquela mulher com a carta de divórcio formalmente em mãos, ela poderia se casar com outro homem. Isso uma vez, se você repudiasse 2 vezes, 3, 4, quantas vezes fosse necessário, porque era um divórcio formal. Havia todo um requisito, o homem tinha que devolver o dote que a mulher pagou para ele tinha que ir até o sacerdote, ele tinha que explicar os motivos. Só que aí é que está a questão. Para o rabino Hilel, que era o que todo mundo praticava na época, qual que era o motivo para um homem e uma mulher separar? Qualquer motivo. A tradição diz, irmãos, que se uma mulher queimasse o jantar e o homem quisesse, ele podia repudiá-la. Se passado um tempo a mulher olhasse para ela e falasse assim, quando eu casei com você era tão bonitinha, agora você deu uma enfeiada, embarangou um pouquinho. Meu Deus! Vou repudiar. E pior que tem homem que fala isso para uma mulher, que dá um espelho para ele, né? Às vezes ele acha que ele é bonito. Ai, minha mulher engordou em você. Eita, Jesus, fala aí, pai. Esse cabelo não é mais igual que o seu. Mas naquela época a mulher não podia pedir o divórcio. Só quem podia pedir o divórcio era o homem. E pela doutrina do rabino Hilel, ele podia pedir divórcio por qualquer motivo. Então o que os homens faziam? Quando um homem, por exemplo, ia casar, o homem ia lá casar com uma mulher, aí passava um tempo, ele via uma outra irmãzinha, aí falava assim, glória a Deus, é essa.
Aí ele queria casar com a outra. Aí ele olhava para cá e falava: não quero mais essa. Aí ele arrumava um motivo. Muitas vezes os homens oprimiam as mulheres, alguns até agrediam, tratavam com violências psicológicas, coisas terríveis. Para quê? Para a mulher, por exemplo, perder a razão. Aí a mulher respondia para ele na frente de todo mundo. Aí a mulher falava: olha, minha esposa me desrespeitou, eu repudio ela e vou dar para ela carta de divórcio. Aí ele dava a carta de divórcio e divorciava dela. Aí ele ficava livre, ela ficava livre. Ela podia casar com outro homem que a quisesse, mas ele também podia ir casar com quem ele quisesse. E isso nessa época era algo que estava acontecendo com muita frequência. Qualquer coincidência com os tempos modernos é só. Quando a gente vê Jesus falando com a mulher, ele não falou assim: me traz aí os seus amantes. Foi isso que ele falou para ela? Me traz aí os seus casos, os seus namorados. Não foi isso que ele falou? Ele falou: traz aí os seus maridos, traz aí o seu marido. Ela fala assim: não tenho. Ele fala: mas você já teve 5 maridos. Ele não falou: você teve 5 amantes, você teve 5 casos, você é uma pessoa qualquer. Não! Essa mulher não era uma mulher promíscua. Era uma mulher vitimizada pela sociedade da sua época. Sabe o que era essa mulher? Era uma mulher que casou com alguém, que passou um certo tempo e rejeitou ela. E quando ela ficou sozinha, ela se envolve em outro relacionamento. Aí foi rejeitada. Ela vai se envolver em outro relacionamento. Aí foi repudiada. Aí depois se envolve em outro relacionamento. E ela foi repudiada. E ela vai colecionando fracassos na sua vida sentimental. Ela vai colecionando decepções na sua vida amorosa, sentimental. Ela pensa que ela vai construir uma família, dessa vez vai dar certo. O que acontecia? Não dava certo. O barco naufragava. Agora dessa vez vai dar certo. Não dava certo. Era repudiada e era largada. E ela vai colecionando todas essas situações. E as pessoas ao redor, ao invés de apoiar, sabe o que faziam? Julgavam. Diz assim: ah, se todo mundo separou, a culpa deve ser dela. Ora, não consegue estar com ninguém, a culpa é dela. Ela deve ser isso, ela deve ser aquilo. Sabe por quê, irmão? Porque assim como hoje, naquela época, todo mundo tem uma opinião formada sobre as outras pessoas. Ninguém está na sua pele, ninguém está na sua casa, ninguém está na sua vida, ninguém paga as suas contas, mas todo mundo tem uma opinião para dar sobre as suas escolhas. E aquela mulher olhou as outras mulheres do poço: eu estou cansado. Toda vez que eu vou no poço, é uma que comenta que eu já separei 5 vezes, que eu fui repudiado um monte de vezes, que eu fui largado, que eu fui colocada de lado, que eu não presto, que eu não valho nada. Eu estou cansado disso. Eu vou me afastar das pessoas, eu vou viver minha vida sozinha, eu vou ficar em algum lugar aqui isolado. E ela tentou viver uma vida isolada, mas para a mulher daquela época isso não era possível, porque a mulher não podia trabalhar para se manter. E ela dependia do sustento de um homem. E quando chega aqui nesse 6º relacionamento, que ele fala: e esse não é o seu marido? Existem algumas possibilidades. Uma delas, um dos maridos dela pode ter morrido, por exemplo, o 5º. E aí o irmão dele assume a mulher. Só que, às vezes, para ela não ter condição financeira, estar direto ao poder da dote, sabe o que eles faziam? Eles faziam um contrato formal de relacionamento, que não era considerado como um casamento oficial. Então ela vivia numa situação como se fosse um concubinato, mas não por escolha dela, mas por escolha do homem. Por que eu estou te contando isso? Porque talvez você, assim como eu, quando eu li essa história, falava assim: ou essa irmãzinha, hein? 5 maridos, hein? Olha para o seu irmão e fala assim para ela: você já jogou a mulher samaritana, né? Você já pensou isso dela, né? Pensou ou não pensou? Oh, nossa, Jesus faz milagre mesmo. Olha essa mulher, olha o naipe da mulher. Mas às vezes a história não é bem como a gente pensa que é. A história tem muitas camadas e muitas questões que a gente não conhece. Só que às vezes nós estamos como as mulheres do poço, que
ficavam julgando e afastando as pessoas de perto. Mas ainda bem que existe um Jesus que encontra a gente no coração. Não está aqui para julgar, não está aqui para apontar, não está aqui para humilhar, mas está aqui para dizer assim: olha, todo mundo te rejeitou, mas eu quero te receber, eu quero te acolher. Todo mundo sentenciou um ponto no final da sua história, mas eu quero começar a escrever uma nova história para você a partir de agora. Eu quero começar a escrever algo novo da sua vida a partir de agora. Eu queria que o grupo, a banda se preparasse para louvar, e eu vou encerrar com você aqui. Quando a gente se encontra ao longo da vida com pessoas tóxicas, com relacionamentos tóxicos, com pessoas que julgam, com pessoas que repudiam, que humilham, esses encontros causam dor, tristeza e feridas na nossa alma. Tem pessoas com cicatrizes tão profundas na alma, irmão, que a pessoa não consegue nem falar sobre esses assuntos. Tem pessoa que você vê sentado ali uma vez e fala assim: mas por que está assim? Você não sabe o que ele e ela já passou na sua história de vida. Você não sabe. Você está encontrando ele aqui no poço, você está vendo ela aqui no poço, só que você não sabe tudo aquilo que aconteceu lá atrás. E se esses encontros causam essas feridas e essas dores, muitas vezes por causa de tudo isso, tem gente que quer se afastar de tudo e de todos. Você conhece gente que fala assim: ó, tá chegando o Natal, não gosta de Natal, tem que ir na casa dos outros, tem que estar junto, eu não quero ficar sozinho na minha casa, vou comprar um presente para mim mesmo, vou assar um peru, vou comer sozinho, não quero. Vamos tirar um amigo secreto? Não sou amigo de ninguém é meu amigo, não quero. Pessoa que chega no trabalho, entra, senta, não conversa com ninguém, só quer fazer o seu embora. Pessoas que entram dentro de igrejas, não querem se relacionar com ninguém, apenas entram, sentam e vão embora. Não querem construir vínculos, não querem se aproximar, não querem construir relacionamentos. Mas eu quero te falar uma coisa: se o mundo, se as pessoas, se os relacionamentos te feriram, te machucaram e provocaram essa cicatriz, aquele que cura e que restaura está te encontrando aqui nesta noite. Ele pode entrar na sua história hoje, e Ele pode curar e mudar a sua história de uma maneira que vai ser inexplicável, com um toque, com uma palavra, com um gesto, com um abraço. Jesus cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura, e Ele cura, e mais do que curar o corpo, Ele cura a alma. Ele tira esse peso, Ele tira esse veneno, essa toxina, e dá para você uma nova perspectiva. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque esta mulher que não queria falar com ninguém, que não queria ver ninguém, depois que ela encontrou Jesus, sabe o que ela fez? Falou: Jesus, deixa meu cântaro aqui, e eu vou voltar para a cidade, e agora eu vou bater de porta em porta, e eu vou dizer para as pessoas daquela cidade uma coisa: vocês podem ter me ferido até aqui, mas eu encontrei aquele que me curou, e aquele que me curou, Ele pode curar você também. Talvez você me feriu, porque você também está ferido, e quem está ferido fere também, quem está triste tem de entristecer também. Só que agora eu encontrei quem me alegrou, eu encontrei quem me curou, eu encontrei quem me restaurou, e eu quero te apresentar, porque aquele que mudou a minha vida, Ele pode, Ele quer, e Ele vai mudar a sua história também. E aquela mulher foi na cidade, batendo de porta em porta, chamando as pessoas do caminho, dizendo assim: olha, venham ver o Messias, venham ver o homem do poço, venham ver o homem do poço. Eu ia todo dia no poço de Jacó, achando que a inspiração da história de Jacó ia mudar a minha vida, mas não. Sabe o que muda a vida? Não é vir no poço de Jacó, é encontrar Jesus no poço de Jacó. Porque quando a gente encontra Jesus, aí sim a história é transformada. A igreja, irmãos, é como o poço de Jacó, é um lugar sagrado, é um lugar de histórias. Mas se você vir aqui só querendo buscar seu cântaro de água, vou pegar minha bênção e vou embora, vou pegar minha vitória e vou embora, vou pegar minha revelação e vou embora, vou pegar minha palavra e vou embora, se for só isso, a sua vida não vai mudar. Mas se você encontrar Jesus aqui dentro, não se você encontrar o pastor, mas você encontrar Jesus, você vai ver a transformação dessa história. Na sua vida.
de pé. Glória a Deus. Eu quero as intercessoras andando